Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. Vila Rica, 1732. Dom Lourenço de Almeida se prepara para voltar a Portugal depois de 12 anos à frente da capitania de Minas Gerais. Durante esse período, o governador levantou suspeitas quanto à sua honestidade. Diziam que ele havia acumulado, ilegalmente, uma enorme quantidade de ouro e diamantes, além de ter governado como um tirano, oprimindo e roubando o povo. Pelas ruas de Vila Rica, panfletos satíricos corriam de mão em mão, espalhando deboches, denúncias e malfeitos do governador. Através desses papéis, dessas sátiras, é possível espiar a vida política de Minas Gerais no século XVIII e perceber as tensões entre os diferentes grupos sociais. Acima de tudo, é possível reconhecer a paródia, o deboche e a sátira como armas de luta política. Seja bem-vindo à Orelha de Livro de número 5. Nesse episódio vamos falar da obra Vila Rica em Sátiras, produção e circulação de Pasquins em Minas Gerais, 1732, de Adriana Romeiro, que acaba de ser lançado pela editora da Unicamp. Eu sou Marcelo Gáudio. E eu sou Beatriz Guimarães. Bom, neste livro, a autora analisa 5 textos satíricos, entre romance, documento e carta, que denunciavam atos de corrupção e abusos de poder de Dom Lourenço de Almeida, que governou Minas Gerais entre 1721 e 1732. Essas sátiras não só ilustram a vida e as relações daquela sociedade, como também podem revelar algumas continuidades que formaram o Brasil contemporâneo. A autora do livro, Adriana Romeiro, é doutora em História Social pela Unicamp e é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, já tendo publicado diversos livros sobre o passado colonial mineiro. Atualmente, ela desenvolve pesquisas sobre as práticas ilícitas na cultura política da época moderna. A Adriana conversou com a gente sobre o livro Vila Rica em Sátiras, contando como é que foi esse processo de pesquisa, os desafios e as principais descobertas. Para começar, ela nos contou que os 5 papéis satíricos analisados na obra estavam no arquivo da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, em Portugal, e estavam esquecidos por mais de 250 anos. Entre tantas outras denúncias, essas sátiras mencionam o episódio da descoberta dos diamantes no Cerro do Frio, acontecimento que Dom Lourenço teria escondido do rei e de seus ministros por 4 anos. O governador foi acusado de comprar esses diamantes por um baixo custo e depois vender essas pedras no mercado europeu por um valor bem mais alto. Que Vossa Excelência, pelas grandes conveniências que lhe faziam os ouvidores, os deixava furtar as suas partes e os favorecia nas residências, para que os não culpassem, como foi o do Rio das Mortes, o do Cerro do Frio e outros, que todos assolaram o povo no tempo de suas judicaturas. Esse uso das sátiras como ferramenta de protesto político era muito comum na Península Ibérica, principalmente no século XVII, e acabou sendo trazida aqui para o Brasil. Como as sociedades tinham poucas pessoas alfabetizadas, a leitura era feita de maneira coletiva. Aqueles que dominavam as palavras liam as sátiras em voz alta para os demais ouvintes. Por conta do seu papel de denúncia, os autores ou supostos autores das sátiras podiam ser perseguidos e até presos se fossem descobertos. Isso porque as sátiras ameaçavam a reputação dos governantes. E a Adriana Romeiro falou um pouco mais sobre isso. Olha, no caso dessas sátiras que foram escritas aqui em Minas, né, e que circularam aqui, algumas eu tenho notícia de uma pessoa que foi presa, né, tida pelo governador como responsável pela redação das sátiras. E depois eu vim a descobrir que essa pessoa não era a autora das sátiras. Então, escrever sátira era extremamente perigoso, porque as ordenações, a legislação portuguesa previa a prisão para essas pessoas. Então, isso explica o anonimato dos textos satíricos. Né? Os textos circulavam e as pessoas não sabiam quem havia redigido a sátira. Na verdade, era o ônus de ser governante, era exatamente esse, né? Ser objeto de crítica
e de sátiras. E para o governante, isso era algo extremamente grave, porque atingia aquilo que era o mais, talvez, o capital simbólico mais significativo de uma pessoa, que era a honra, né? Através da sátira, a reputação, a honra da pessoa, né, eram ameaçados, colocados como objeto de deboche em praça pública. Então, isso causava um prejuízo muito sério na imagem do governante. E foi isso que aconteceu com o Dom Lourenço de Almeida. Depois de deixar seu posto, quando se preparava para voltar a Lisboa, Vila Rica entrou em festa para celebrar essa partida, revelando que o povo já estava insatisfeito com aquele governo e fazendo circular entre as pessoas as tais sátiras. Depois, os papéis satíricos seguiram o ex-governador de Minas até Lisboa, onde também circularam e inclusive viraram notícias na corte. Daí para frente, o Dom Lourenço, que adorava se gabar como um excelente governante, foi ficando cada vez mais isolado. Lá em Vila Rica, nessa primeira metade do século XVIII, as pessoas conheciam umas às outras e o contato entre os indivíduos era muito fácil. Então, os casos de corrupção circulavam de boca a boca e as pessoas comentavam a política em praça pública. As sátiras surgiam a partir dessas notícias e debates. Mas como será que é possível saber se os 5 documentos que foram encontrados em Coimbra diziam a verdade sobre o passado de Minas? Ou como saber que esses textos não traziam apenas boatos para difamar o governante? Eu tive que fazer, Marcelo, o papel de uma investigadora, né? Eu tinha as sátiras, as denúncias contra Dom Lourenço, e eu resolvi checar essas denúncias. Eu fui aos arquivos tentar identificar os indivíduos que são citados nesse material para apurar se esses casos eram realmente aconteceram como estão descritos nas sátiras. E essa foi a parte mais difícil da pesquisa, né? Eu comentei que é o trabalho mais longo. Eu passei quase que 15 anos trabalhando nesse material, consegui levantar o nome de mais de 100 indivíduos e eu tive que fazer a reconstituição biográfica de cada um desses indivíduos. E ao fim, né, dessa pesquisa, eu constatei que muito daquilo que se diz sobre as práticas ilícitas do Dom Lourenço corresponde à verdade, né? É possível sustentar essas denúncias com base na documentação que eu encontrei nos arquivos. Então, assim, o meu papel foi o papel da historiadora empenhada em averiguar a veracidade das denúncias. E como saber se essa documentação encontrada traz textos originais do século XVIII? Beatriz, é difícil falar em documento original no caso das sátiras, né? Essas sátiras foram escritas aqui em Vila Rica e foram feitas várias cópias manuscritas. E essas cópias, então, circulavam. E uma dessas cópias, por razões que eu desconheço, foram parar no arquivo da biblioteca lá em Coimbra. Não dá para falar no texto, na matriz dessas cópias, né? O que nós temos são as cópias e é bem provável que cada cópia apresente alguma diferença em relação ao texto original. Essa também era uma característica do texto satírico, né? Ele era um texto aberto e as pessoas podiam acrescentar alguma informação ou enriquecer aquele texto. Não é possível falar, então, num texto original se nós estamos diante de cópias. Uhum. Agora, eu acho, de alguma forma, né, eu estou convencida que o texto que está lá em Coimbra não é uma cópia feita, por exemplo, no século XIX, né, mas eu acho que é uma das cópias que circularam em Lisboa. Porque quando o governador Dom Lourenço volta para Lisboa, alguém se encarrega de mandar cópias das sátiras para Lisboa. E elas começam a circular em Portugal. Então, são essas cópias do século XVIII, contemporâneas do Dom Lourenço,
que foram parar, não sei como, lá no arquivo da biblioteca da Universidade de Coimbra, né? E foi graças a esse gesto de salvaguarda das sátiras que eu pude ter acesso a elas, porque aqui em Minas, nos arquivos mineiros, não existe nenhuma cópia, nenhum material. Aliás, não só não existe material, mas também não existe notícia da existência dessas sátiras. Além do desafio da apuração, a Adriana contou pra gente que o trabalho de decifrar esses textos foi muito difícil. Porque as sátiras não só foram feitas numa linguagem do século XVIII, como também usam metáforas, expressões e comparações que faziam sentido naquela época. Então, a autora teve que compreender o que as pessoas daquele período consideravam engraçado. E para dificultar ainda mais, algumas das sátiras têm longas passagens escritas num latim popular, que não é o latim culto, erudito, já bastante conhecido pelos estudiosos. Por isso, além de trazer um estudo aprofundado sobre o governo do Lourenço de Almeida e sobre Vila Rica daqueles tempos, o livro faz todo um levantamento e uma análise sobre o gênero literário das sátiras e sobre o que elas representavam. Agora, o que mais me surpreendeu ao longo da pesquisa foi a constatação que as sátiras tinham um fundo de verdade, né? Descobrir isso me deixou numa situação difícil, me deixou desnorteada, porque a tendência predominante nos estudos sobre sátiras é que as sátiras, elas deformam a realidade, elas exageram e que, portanto, elas não se prestam a ser uma fonte fidedigna para o historiador. Ou seja, a sátira não pode dizer nada a respeito de uma realidade histórica. E quando eu fui me dando conta de que aquelas acusações procediam, que não eram falsas, eu tive que resolver, né, estabelecer um diálogo com os estudiosos do gênero satírico, né? E nesse sentido eu acho que esse livro ele marca uma posição que é a defesa do texto satírico como fonte para o historiador. Através desses textos é possível conhecer algo do passado. Outra coisa é que as sátiras, de alguma maneira, elas se parecem muito com as cartas chilenas, né, escritas décadas depois, pelo Tomás Antônio Gonzaga, o que mostra uma determinada tradição satírica bem consolidada em Minas, né? As semelhanças com as cartas chilenas são surpreendentes, né? O fato de que o alvo da crítica é um governador, que a principal acusação que é feita a ele é o fato de ele roubar, enfim, nós temos uma tradição que é, uma tradição europeia, mas que Minas acaba assumindo uma feição muito particular. Mas para o século XIX, depois do século XX, uma das ferramentas de crítica política vão ser as charges. Você chegou a traçar algum paralelo sobre isso? Não, Marcelo, não tracei, mas eu tenho notícia, por exemplo, que na Espanha, no mesmo período, era comum também a sátira em forma de imagem. Não é propriamente a charge que aparece no século XIX, mas é uma forma de paródia usando imagem. E é claro, né, hoje, quando eu vejo charges políticas no jornal, eu me lembro, eu sempre penso que essas charges, de alguma forma, descendem desse gênero satírico lá da época moderna, né? Porque, em ambos os casos, o que a pessoa quer transmitir é uma mensagem política, uma mensagem de crítica política. E olhando a história contada no livro, é possível também fazer um paralelo com o presente, pensando da onde que vêm as práticas de corrupção de hoje, como elas se transformaram ao longo do tempo e como os casos ocorridos no passado conduziram as sociedades até o presente, como contou a autora. Eu tenho procurado mostrar isso no meu trabalho, né? Que não só o conceito de corrupção
ele já existe desde o século XVI, pelo menos, né, e é possível encontrar na documentação colonial práticas que hoje para nós seriam também práticas de corrupção, mas o conceito ele tem uma natureza diferente da nossa. Para nós, a corrupção está ligada a um problema de natureza política e tem a ver com uma determinada concepção da política. Né? Para o período que eu trabalho, a corrupção é uma doença do corpo da sociedade, porque a sociedade é pensada como corpo. Mas as práticas são muito parecidas. Então, práticas que no passado eram caracterizadas como corrupção, elas continuam hoje a ser caracterizadas da mesma forma. Né? O que eu procurei mostrar no meu trabalho é que existe uma linha de continuidade, apesar das diferenças que existem entre esses dois universos. Como pode ter japejo se a tantos tem despejado? Do ouro dos picuás e das lavras dos escravos? Você não estará prenhe, mas se eu não me engano, em matéria de furtar, acode-lhe bem o parto. O Orelha de Livro vai ficando por aqui. Hoje conversamos sobre a obra Vila Rica em Sátiras, produção e circulação de Pasquins em Minas Gerais, 1732, com a participação da autora Adriana Romeiro. Quem se interessar pelo livro pode comprar pelo site da editora da Unicamp, www.editoraunicamp.com.br, ou nas livrarias da editora da Unicamp. São 2 unidades no campus da universidade, uma na Biblioteca Central e outra no IEL, que é o Instituto de Estudos da Linguagem. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. A apresentação hoje foi do Marcelo Gáudio e minha, Beatriz Guimarães, com os trabalhos técnicos de Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp. Obrigada pela companhia e até a próxima. Termina agora Orelha de Livro, uma produção editora da Unicamp. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.